raízes, pessoal. Agora então vamos começar a navegar pelo mundo das raízes das flores de cera. Bom, vou ligar a luzinha aqui para facilitar a nossa observação. Bom, as raízes das flores de cera, pessoal. Olha só, estão vendo essa malha de raízes aqui? Olha o tanto de raízes. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo alguma raiz grossa no meio? Um engrossamentozinho aqui próximo do caule, mas não tem, né? Elas são uma rede de raizezinhas finas, gente. Você vê pouca raiz engrossada, e é exatamente isso que eu quero falar, gente. As flores de cera, elas possuem raízes finas, delicadas, né? E são raízes que, no caso, elas abraçam qualquer tipo de substrato que elas encontram na natureza, sempre um substrato orgânico, que é o que elas têm lá na natureza, e elas ramificam relativamente bem, mas são raízes relativamente fracas, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Elas não têm um poder de penetração em solos compactados, em substratos muito compactados, tá? E solos pesados, mais argilosos. Por isso mesmo, gente, e aqui vai um gancho para o cultivo, elas precisam de substratos leves, ricos em matéria orgânica. Normalmente os substratos imitam mais o que elas têm na natureza. Se elas estão vegetando em cima de árvores, naqueles acumulados que ficam ali, naqueles vãos ali nos galhos, naquelas forquilhas em que acumulam substrato, normalmente ali vai acumular detritos, que vai virar matéria orgânica bem levinha, aquele material pretinho, bem leve, aquela torfinha bem levinha. Enfim, gente, então não pode querer botar terra aqui, né? Terra não vai funcionar. Então aqui já é uma dica importante, gente. Flor de cera não é uma planta para ser cultivado em terra, e sim substratos prontos, que normalmente vem turfa, vem pinos triturado e outros materiais, tá beleza? Então essas raízes, elas abraçam qualquer substrato que elas encontram com muita eficiência, mas não toleram a compactação. Além disso, gente, nós também vamos observar as raízes que estão em substrato. Nós vamos observar também, ó, tanto nas pendentes quanto nas trepadeiras e raramente nas arbustivas, raízes saindo ao longo do seu caule. Vamos aqui, ó, vocês viram ali algumas raizinhas. Vocês estão vendo aqui, ó, raízes, ó, saindo ao longo do caule. E vamos mais para a ponta aqui do caule, né? Vocês vão ver várias raizinhas saindo aqui na ponta dos caules. Olha só aqui na minha mão, várias raizinhas. Essas raízes, gente, elas têm a função primária de fixação da planta. Se ela é uma planta trepadeira ou uma planta arbustiva, ela tem que se fixar na estrutura. Ela tem dois modos de fixação. Um deles que é através das raízes, que elas grudam na estrutura, ajudam na ancoragem da planta na estrutura para ela poder se apoiar para subir ou mesmo para ficar fixada no caso das pendentes, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, então várias raízes saindo ao longo do caule. No caso das nossas queridas arbustivas, vocês quase não vão ver raízes saindo do caule, é muito difícil saírem raízes dos caules. Ó, eu estou mostrando aqui várias ramificações e nada de raízes. Porém, gente, a gente vai ver na parte de caule que esses caules enraizam com muita facilidade. Mesmo você não vendo raízes aqui, ó, saindo ao longo do caule. E para a gente ver um pouco mais de raízes, vamos passear agora pelas plantas, tá bom? Vamos dar uma passeadinha por elas, só para a gente ver mais as raízes em funcionamento e a sua função. Vamos lá? Aqui, gente, ó, mostrando aqui num caule de planta trepadeira, a quantidade de raízes aqui na sua ponteira, ó. Então vocês podem ver muita raiz, ó. Essas aqui são raízes que estavam encostando em algum substrato e então elas começam a se multiplicar e agarrar aquele substrato, tá bom? Então vocês estão vendo uma ponta de caule de uma flor de cera trepadeira e várias raízes. Olha a quantidade de raiz, tá bom? Então elas saem da base,
dos caules no substrato, abraçando, fixando e servindo de ancoragem da planta, fixação e absorção de água e nutriente. E as raízes aéreas, inicialmente também fazem papel de ancoragem, mas depois elas também ajudam na absorção de água e nutriente. Muito importante isso por se tratar de uma planta epífita, tá, gente? Ajuda muito na nutrição. Porém, recapitulando aqui, isso não prejudica a planta em que ela está se apoiando, tá? Ela pega tudo que vem da umidade, que vem carregando, mas não suga nada da planta. Ela não é parasita, tá? Vamos lá. Continuando aqui, vamos ver mais algumas raízes. Pronto, gente. Estou aqui agora de volta, né? E vamos observar esse caso aqui, ó. Observem bem, olha só. Estão vendo as raízes aqui dessa roia trepadeira, que é uma roia Aphanes diversifolia. Vocês podem ver aqui, ó. Olha só as folhas. Olha como elas se fixam na estrutura, ó. Aqui nós temos raízes novas com a pontinha ainda colorida crescendo, né? A pontinha da coifa da raiz ali, que está protegendo a região de crescimento. Normalmente ela tem essa cor diferenciada mesmo, às vezes verdinha, às vezes roxinha. E aqui vocês estão vendo, ó, elas estão fixadas, ó, ela está presa na parede. Se eu forçar aqui, pode até descascar a parede. Olha só, vocês podem ver. Então essa é uma das formas de fixação da planta na estrutura. Olha a quantidade de raízes e olha como elas vão buscando a estrutura para se fixar, ó. Elas estão tudo buscando a parede para ajudar na fixação, tá bom, gente? Então, tá aqui, essa é uma das grandes funções das raízes das flores de cera. Vamos ver observar mais um pouco do comportamento das raízes agora numa árvore, vamos lá? Pronto, gente, está aqui agora na árvore uma Roya pubicalix, que eu plantei no pé dessa jabuticaba aqui. É uma planta que está muito grande. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, olha só. Aqui é aquele caso de acúmulo de substrato que eu falei, gente, ó, que acontece na natureza, no vão de alguma árvore. Aqui temos um vão, ó, né, uma forquilha, onde tem esse acúmulo de detritos aqui, ó. Então vocês estão vendo aqui, ó, e nesse acúmulo as raízes sempre abraçam aqui, ó. Vocês podem ver que tem raízes de flores de cera. Eu não vou mexer muito, vamos botar a luzinha aqui, ó, para facilitar. Ó, não vou botar muita mão, que pode ter bicho. Mas olha só como as raizinhas, ó. Vocês estão vendo essas raizinhas finas? É tudo dela. Por quê? Aqui acumula material e vai acumular detrito. Esse detrito vai se deteriorar aqui, né? Vai virar humus, matéria orgânica decomposta e vai nutrir essa planta. Então vocês estão vendo a importância das raízes, como é que elas trabalham pela planta, ó. Raízes finas abraçando aqui também, gente. Então é isso aí, vou girar um pouco aqui para ver se a gente vê mais alguma coisa. Ó, então além da raiz ajudar na fixação na estrutura, ela também vai nutrir. E qualquer brechinha, gente, qualquer brechinha que tiver com substrato, ela vai multiplicar, ela vai ramificar bastante. E aí vocês vão ver a flor de cera explorando cada metrinho. Então por isso é muito comum nos vasos, quando a gente tem principalmente as trepadeiras, e que você está com o vaso no chão, e ela encosta em algum local mais úmido, que tenha terra, que tenha um substrato, uma coisa, mesmo sendo a ponta de um caule, é costumeiro vocês verem aquela multiplicação de raízes naquela região. Tá legal, gente? Então, essas são as raízes das flores de cera. Fininhas, delicadas, porém, deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui, porém, muito eficientes. Aqui a gente já não vai ter tanta raiz. Aqui vai ser tema para o próximo assunto, que é o caule. Aqui, ó, mostrando mais um pouquinho de raízes aqui na ponta do caule, tá bom, gente? Então, é isso. Então, essas são as funções das raízes. Agora, finalizando aqui as raízes das flores de cera, gente. Essas raízes, só um gancho para o cultivo, elas são muito delicadas, não tolerando a presença de nematóides, que são aqueles vermezinhos que se alimentam de plantas, nematóides que se alimentam de plantas.
Por isso, mais uma vez, é necessário usar um substrato de boa procedência, evitar o uso de terras e areias, até porque no alto das árvores não acontece isso, tá bom, gente? Então, tem que cuidar muito das raízes da flor de cera. Flor de cera bonita, assim como orquídeas bonitas, precisamos cuidar de suas raízes. Muito importante isso. Legal, né, gente? Então a gente viu bastante sobre suas raízes, tá bom? Agora vamos passar para o próximo assunto, que é caule. Vamos voltar para a mesa para começar a falar sobre caule. Vamos lá?